Olá, amigos telespectadores, estamos aqui com o programa Andando no Espírito. O pastor David Robertson está ensinando como andar no poder e no Espírito de Deus. Ele passou por muito tempo esperando que alguém ensinasse como andar no poder de Deus, até que finalmente o próprio Deus ensinou como andar nesse poder. E é isso que ele vem fazendo nestes ensinos, trazendo com tanta clareza e simplicidade como você praticar a oração adequada para você chegar aonde estão os seus milagres, as suas bênçãos. Se você colocar a sua atenção neste ensino de hoje, eu garanto que você vai entender como orar, como se colocar na presença de Deus. Vamos assistir ao pastor Dave então. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. It's an important thing to learn É uma coisa importante aprender how to become thankful, como ser agradecido, how to trust Him. como confiar nele. One way to learn to become thankful Um jeito para aprender a ser agradecido is to learn to really worship Him. é aprender a adorá-lo Glorify mesmo, him. glorificá-lo. The worse things get, E as coisas escondidas, the more you need to raise your hands mais você precisa levantar as suas and mãos magnify Him e and magnificá-lo glorify Him. e glorificá-lo. And there's nothing too hard for Him. Não existe nada muito difícil para Nothing. ele. Nada. Nothing that He can't do. Nada que ele não possa fazer. Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glória a Deus. When God moves from one move to another, Quando Deus move de um mover para o outro, then the time goes so fast. aí o tempo passa muito rápido. Because when the good shepherd has what he needs Porque to do quando things for people, o bom pastor tem o que ele precisa para fazer as coisas pelas pessoas, sometimes he'll send me into the crowd às vezes ele me envia até onde as pessoas estão and sentadas I never come back out e eu não consigo voltar, to the end of the service. como no outro culto. I'm finding how much he loves people. Eu estou descobrindo o quanto ele ama as pessoas, He'll move from one to the other to the other. que ele move de uma para outra e para outra. He wants to do things for you more than you even want them done. Ele quer fazer coisas por vocês mais do que você quer que elas sejam feitas. Never had I felt the pleasure of the Father so strong Eu nunca senti o prazer do Pai tão forte, that he got through with me a mortification that took a year. que ele terminou a mortificação em mim, que demorou um ano. But at the end of it, Mas no fim disso, I never will forget how much pleasure I felt from the Father. eu nunca vou esquecer o quanto prazer eu senti do Pai. I can tell you a little bit about it. Eu posso falar para vocês um pouquinho sobre isso. I said, Father God, Eu disse, Pai, Deus, somebody hands me a little blind baby, alguém me dá um bebezinho cego. and he's blind. Ele é cego. And I says, and I pray for him, E eu oro por ele. and nothing E happens. nada acontece. I said, why did you not heal him? E eu digo, por que você não curou ele? Is it for some reason that you didn't want to? É por alguma razão que você não quis curá-lo? You're God. Você é Deus. You could have, Você poderia ter but curado. for some reason you decided not to. Mas por alguma razão você decidiu Is não that curar. true? Isso é verdade? Or Ou you didn't heal the child você não curou a criança because you couldn't find enough present to heal him with. porque você não conseguiu encontrar o suficiente presente para curá-lo. See, that's what I believed. Era isso que eu cria. And I didn't accuse God with my mouth, Eu não acusei Deus com a minha boca, but my heart kept saying it. mas o meu coração ficava falando, God, you could have, Deus, você podia. couldn't you? Você não podia? After all, you're God. Afinal de contas, você é Deus. Couldn't you come and heal that child? Você não podia vir e curar aquela criança? Or did you not heal him because you couldn't? Ou você não curou porque você não podia? And I remember the day it was settled in my heart. Eu lembro o dia que eu entendi no meu coração. I tried to blame the parents, why that you couldn't heal him. Eu tentei culpar os pais No, porque a criança não tinha child sido is born curada. in innocence. E Deus falou, não, a criança ela nasce no estado de inocência. And the condition of the parents cannot keep the baby from being healed. E a condição dos pais não pode impedir a criança de ser curada. Hallelujah. Aleluia. God does not punish children for the acts of the adults. Deus não pune as crianças pelos atos dos adultos.
So I remember Então eu me lembro, when I got it out of my heart, quando eu entendi isso no meu coração, I said, "Oh, Father God, eu disse, Pai, Deus, you don't heal this child. se você não curar essa criança, You couldn't find enough in me to do it with." é porque você não encontrou o suficiente em mim para fazer isso. I fell down crying Aí eu caí no chão chorando and crying. e chorando. Then he came, E aí ele veio, he washed me. me lavou. Never have I felt the pleasure of the Father Nunca eu senti tão forte o prazer do Pai, so strong tão forte, as that day. que naquele dia He said to me, ele disse para mim, like Job's comforters, people speak down things about me that are not true. como os consoladores de Jó, eles falam coisas más sobre mim, It seemed to please him so much que parece agradar muito a ele, that I got all the blame off of him. que agradou muito a ele, porque eu tirei toda a culpa dele. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Well, I don't look for excuses. Porque eu não procuro por desculpas. If I can't get something done, Se eu não consigo fazer com que uma coisa and I aconteça, know he's already done it eu sei que ele já fez at the cross. na cruz. If it can't happen where I'm walking, Se aquilo não acontece onde eu estou andando, then I'm going to leave here and go where he is, então eu vou sair daqui e ir para onde ele está, where it does happen. aonde acontece. That I will not stay the same. E eu não vou ser o mesmo. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. I'll read one, she'll read one. Eu vou ler um e ela lê o outro. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. For what the Jewish law could not do, that was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, condemned sin in the flesh. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk no longer after the flesh, but after the Spirit. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. For they that are after the flesh do mind, are controlled by the things of the flesh, but they that are after the Spirit, they think after the things of the Spirit. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Because the carnal mind is the enemy of God and can't be in subject to the law of God. Porque a inclinação da carne é morte, ou seja, ela não consegue ficar sob a lei de Deus. Now, let's think about this for a minute. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. He said, there is therefore now, Ele disse, portanto, agora, the born again man and woman, para o homem nascido de novo e a mulher, no more condemnation. não há nenhuma condenação. A better word for that is condemning sentences. Uma palavra melhor para isso são sentenças de condenação. If this is saying what I'm thinking that it is, and I know that it is, Se isso aqui está falando o que eu acho que está falando, e eu sei que está he's falando, given me a guarantee ele me deu uma garantia that no more condemning sentences, que nenhuma sentença de the condenação, flesh, a carne, the devil, o diabo, by the world, o mundo, sickness, doenças or diseases, ou enfermidades, none of those things can be fulfilled in me anymore. nada disso pode ter lugar em mim mais. But the requirement is, Mas o que é necessário é, I must learn how to walk after the Spirit eu preciso aprender como andar no Espírito and not the flesh. e não na carne. Ooh, if he's saying what I think he is, Se ele está dizendo o que eu acho que ele está he's dizendo, given me a guarantee. ele está me dando uma garantia. If I ever learn how to walk after the Spirit, Se eu aprender como andar no Espírito, then none of those things então nenhuma dessas coisas can be carried out in me anymore. podem ter lugar em mim nunca mais. The devil condemned me to die and to go to hell. O diabo me condenou para morrer e ir para o inferno. But Jesus took that condemning sentence in himself, Mas Jesus pegou essa sentença de condenação nele e colocou nele mesmo. and now the devil cannot fulfill it in me. E agora o diabo não pode cumprir isso em mim. The devil condemned you and I to die of horrible diseases. O diabo nos condenou para morrer de doenças horríveis. But Jesus bore our sicknesses. Mas Jesus sobrecarregou as And nossas he carried our doenças. pains. Carregou as nossas dores. And now those condemning E sentences agora essas sentenças de condenação cannot
não podem be carried out in me. ser encarregadas em mim. But the stipulation, Mas o que ele estipula the aqui, requirement, o que é necessário, I must learn how to walk after the eu Spirit preciso aprender a andar no Espírito and not to flesh. e não na carne. This one thing I know about Jesus. Uma coisa eu sei sobre Jesus. He would not, through his holy word, Ele não ia na palavra santa dele ever tell me me falar that if I learn to walk after the Spirit, que se eu aprendesse a andar no Espírito, that none of those condemning sentences could be carried out in me. que nenhuma dessas condenações, dessas sentenças de condenação estariam sobre mim. Jesus would never say that without going on before the teaching is over Jesus nunca ia falar isso sem antes desse ensinamento acabar, and teach me how to walk after the me Spirit. ensinar como andar no Espírito. To know that I should is not enough. Saber que eu poderia e deveria não é o suficiente. Jesus does not present a problem Jesus não apresenta um problema without going on to present the answer. sem apresentar a resposta. He wouldn't tell me this, Ele nunca ia me falar isso, that none of these condemning sentences can be fulfilled in que essas sentenças de condenação não poderiam ser cumpridas em mim, me without going on sem continuar before the chapter is over antes de acabar o capítulo and teaching me e me ensinar como how to walk after the Spirit. como andar no Espírito. Well, we don't have to go very far Nós não precisamos ir muito longe to find out. para descobrir. First of all, Primeiro de tudo, I want you to notice verse 13. quero que vocês vejam o versículo 13. If you live after the flesh, you'll die. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. But if you through the Spirit mortify the deeds of the body, you'll live. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Now we know Agora nós sabemos that none of these condemning sentences can be carried out in me. que nenhuma dessas sentenças de condenação podem ser carregadas em mim. Colocadas And em mim. now we know E agora sabemos that it's somehow through the Spirit, que é de alguma maneira através do Espírito, through the Holy Spirit, através do Espírito Santo, that He stops it. que ele para isso. It must be something I can do on purpose, Deve ser alguma coisa que eu possa fazer a propósito, as long as I want to, quanto eu quiser, as often as I want to. quantas vezes eu quiser. That there's no path to a miracle Não existe nenhum caminho para o milagre that is not as deliberate as the miracle itself. que não é tão deliberado e a propósito como o próprio milagre. Why dangle a miracle in front of you Por que colocar um milagre assim balançando na sua frente and then keep throwing you off on the wrong path e te mostrar caminhos diferentes para chegar nele, and you never get there? para que você nunca chegue nele? What kind of God is Que He? tipo de Deus é esse? The path to the miracle O caminho para o milagre is as final é tão completo e final as the miracle itself. quanto o próprio milagre. If He said, Se ele disse these sentences can't be carried out in you, que essas sentenças não podem ser colocadas Not sobre você, disease, não as doenças, not of the flesh, não a carne not the devil, ou o diabo, if you ever learned how to walk after the se Spirit, você aprender como andar no Espírito, well, wouldn't you know? você não gostaria de saber By the 26th verse, He shows you how. que no versículo 26 ele te mostra como? Look at 26. Olha o 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit makes intercession for us with groanings which can't be uttered. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. He's spelling it out for us. Ele está explicando aqui. He said, likewise. Ele disse, da mesma maneira, This is how the Holy Spirit helps our infirmities. é assim que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. You know what the word infirmities means? Sabe o que essa palavra fraqueza significa? It's your and my inability to produce results because of the limits imposed on us by the flesh. É a nossa incapacidade de conseguir produzir resultados por causa dos limites da nossa carne. Who's come to help my limits? E quem vem para me ajudar nos meus The limites? Holy Spirit. O Espírito Santo. Who's come to help my weaknesses? Quem vem para ajudar nas minhas The Holy fraquezas? Spirit. O Espírito Santo. When I don't know how to pray as Quando eu não hard, sei como orar como God, I don't convém, know what to say. quando eu não sei o que falar, I don't know what to do. eu não sei o que fazer, The Holy Spirit steps in o Espírito Santo with entra that supernatural language com aquela língua sobrenatural and says, e diz, excuse me, dá licença,
You don't know how to get out of this problem. Você não sabe como sair desse problema, But I do. mas eu sei. How would you like me, the Holy Spirit? Você gostaria que eu, o Espírito Santo, For I am God. porque eu sou Deus, And I know what your problem e is. eu sei qual que é o seu I know problema. what caused it. Eu sei o que causou And I know isso, why you can't get e free. eu sei por que você não pode ficar How livre. would you like me to help your weakness? Você gostaria que eu te ajudasse na sua fraqueza. Then why don't you let me pray? Então por que você não deixa eu orar? Aleluia. Hallelujah, Jesus. Aleluia. There was a man I trained to walk in the power. Teve um homem que eu treinei para andar no poder. His name was Tim McFall. O nome dele era Tim McFall. And Tim McFall took what I said serious. E esse Tim McFall, ele aceitava tudo que eu falava. And I wasn't even as serious as he was. E eu não era tão sério que como ele. I was praying and hitting Eu problems. estava orando e tendo I was problemas. weak in certain areas. Eu era fraco em algumas certas But áreas, God used me. mas Deus me usava. So I taught Tim McFall. Então eu ensinei para o He Tim was all messed McFall. up. Ele estava todo acabado. He had a 3-year-old daughter, Ele tinha uma filha de 3 anos and he was afraid of the dark. e ela tinha medo do escuro. The man was. Ele tinha medo do escuro. So before he would go into a dark room, Então antes dele entrar no quarto escuro, he would send his little girl in to turn the light ele on. enviava ela para ir e acender a luz. That's bad. Isso é triste. He had problems. Ele tinha problemas. Well, I went away for about 6 months. Eu fui viajar por uns 6 I meses. came back to that town to preach. Aí eu voltei para aquela igreja para pregar. I said, how many's been healed here? Quantos foram curados aqui? People raised their hands. As pessoas levantaram a mão. What I meant was how many was healed in my O que eu meetings? quis dizer era o quê? Quando as pessoas The foram last curadas time I was in nos town. meus cultos, a última vez que eu vim aqui. So I said, ma'am, what were you healed Aí of? ela disse, o que você foi curada, Well, I senhora? was deaf in one ear, Eu estava surda de um ouvido and my ear just popped open during prayer. e o meu ouvido abriu durante a oração. And I said, E eu disse, which one of my em services qual dos meus cultos? did he open your ear in? Que ele abriu o seu ouvido. She says, Ela disse, It wasn't your service at all. não foi no seu culto mesmo. I said, who was it? Aí eu falei, de It quem? was Tim McFall. Do Tim McFall. Oh. Is there anybody else? Tem alguma outra pessoa? Oh, I had a really bad back. Aí falaram, eu estava com uma dor nas costas. And at the moment of prayer, E no momento da oração, I could touch my toes. eu consegui tocar os meus I dedos was do pé. completely Eu estava healed. completamente curado. Which one of my Em qual services? dos meus cultos? It wasn't yours at all. Não foi no seu culto nem um pouco. It was Tim McFall's. Foi do Tim McFall. I said, what? Eu falei, o quê? Anybody healed in my Alguém foi services? curado nos meus cultos? No. Não. About halfway through the service, Tim McFall came in. E aí na metade do culto, Tim McFall entrou. Tim, E eu falei, Tim, let's go have coffee after the service. vamos tomar um café depois do culto. Let's go. What happened to you, Tim? O que aconteceu com você, Tim? What do you mean, what happened? Como assim? O que aconteceu? God's been using you. Deus está te usando. Oh, yeah. Ah, Yeah. sim, é. What happened to you? O que aconteceu com você? You're just kidding, aren't you? Você está brincando, né? I said, no. Não. Eu falei, Why não. is he using you like that? Por que ele está te usando assim? What did you do? O que você fez? You're just kidding, aren't you? Você está brincando, né? No. Não. What'd you do? O que você fez? What do you mean, what Ele did I falou, do? como assim o que eu fiz? What'd you do? O que você fez? He said, you're kidding. Você está brincando? Não. He said, I did what you told me. Eu fiz o que você falou para fazer. Oh, Ah, yeah. claro. And what part was it Que parte que that you... foi? I prayed in tongues Eu just like orei, you eu taught. orei I em prayed hour línguas, after como você hour. falou, I said, hora após you hora. did? Você orou? Ah, tá. É. Of course you Claro did. que você orou. Works, doesn't it? É, funciona, Hallelujah. né? Aleluia. I'm the man. É, eu sei, filho. Hallelujah. Aleluia. I'm back in control now.
Of course it worked. É claro que funcionou. Of course it worked. Lógico. I taught you. Eu te ensinei. Hallelujah. Aleluia. I want everyone to look at me. Eu quero que todos olhem para mim. If you listen very closely, Ouçam com muita atenção. you'll all be speaking in tongues in the next 10 minutes. Todos vão estar falando em línguas nos próximos 10 minutos. He's going to fall out of heaven on you, Ele vai cair do céu sobre você. and you're going to start speaking with E tongues. você vai começar a falar em línguas. I came up just like you have done. Eu vim numa linha de oração assim como vocês vieram. It's just out of the world. I didn't know what to expect. Eu tinha acabado de sair do mundo e não sabia o que They esperar. prayed for me. E aí oraram por mim. Fill him with the Holy Spirit. Encha-o com o Espírito Santo. Something came over me like Alguma this. coisa veio sobre mim assim. All of a sudden, my chin, mouth, and tongue started going like De this. repente o meu queixo, minha boca e minha língua ficaram assim. I was wondering, what is happening to my Aí eu fiquei mouth? imaginando, o que é isso na minha boca? I did not know Eu não sabia that the moment they prayed, que no momento em que eles oraram, the Holy Spirit stepped in. o Espírito Santo entrou dentro de mim. First thing he wanted to do, E a primeira coisa que ele queria fazer pray for me. era orar por mim. He wanted to take a prayer out of the mind of Christ. Ele queria pegar a oração da mente de A Cristo, perfect prayer. oração perfeita, And begin to pray for me. e começar a orar por mim. I was so messed up, Eu estava muito acabado, but now I have my life. mas agora eu tenho a minha vida. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. When we pray, Quando nós orarmos, he's going to step in. ele vai entrar em você. He's going to begin to create that supernatural language you've heard me praying all night. E ele vai começar a formar essa língua sobrenatural que você me ouviu orar hoje, essa noite. He's going to create it in your spirit. Ele vai criar no seu espírito. To finish the circuit of prayer, E completar essa oração, the very same moment he creates the language here, no mesmo momento que ele cria essa língua aqui dentro, the Holy Spirit o Espírito Santo begins to supernaturally form the words começa a formar sobrenaturalmente as palavras with your tongue com a sua língua and your mouth. e a sua boca. And that finishes the circuit for prayer. E é isso que completa esse circuito de oração. You are speaking the kind of authority that moves mountains, Você está falando com autoridade que move montes. straight from the mind of God. Força de Deus, do Deus poderoso. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Are you ready? Vocês estão prontos? It's admirable to worship and go, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. But your new language doesn't come from your mind. It comes Tudo- from your spirit. É bom você adorar a Deus, obrigada, Senhor, mas essa língua não vem da sua mente, vem do seu espírito. So when he falls on you Então, quando ele cair sobre você and your mouth, e a sua boca, start shaping those words. começar a formar essas palavras, Just yield over. entregue-se a isso. Begin to say them. He'll fill your mouth. Comece a falar essas palavras. He's Ele vai already preencher beginning. tudo isso. Ele já está Some of começando. you, he's already beginning. Alguns de vocês, ele já está começando. He's not waiting on me. Ele não está nem esperando por mim. Close your eyes. Feche os olhos. No distractions. Não se distraia. Father, Pai, fill them. encha-os. Receive Recebam the Holy o Spirit. Espírito Santo. Receive Recebam in Jesus' name em now. nome de Jesus. Now. Agora, There he is. aqui está ele. There he is. Aqui está ele. Begin. Comecem a orar por Oh, eles. sondela komasa. Vamos rapidamente resumir este ensino de hoje. Você ouviu o pastor David dizendo que ninguém pode parar você? Só tem uma pessoa que pode parar você, é você mesmo. Nem o diabo, nem Deus, ninguém. Só você, é o seu querer. É você que determina se vai andar com Deus ou não, receber a sua bênção ou não. Você pode ter esperança para esse ente querido seu ou um amigo que está num problema de drogas ou em qualquer outro vício. Você sabe que Deus ouve as orações. Então vamos agora orar e você vai poder entregar esta pessoa que está precisando de libertação. Ó Deus nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Estende a sua mão poderosa, Pai, agora para abençoar
este ente querido, esta pessoa que está nas drogas, que está no vício da bebida ou qualquer outro vício, meu Pai glorioso, põe a sua mão para que essa pessoa seja liberta. E eu quebro a ação do diabo nessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa, Senhor, seja rodeada pelos seus anjos. Mande, Pai, agora auxílio espiritual para que essa pessoa saia desta situação que está acabando com essa vida. Nós cremos que o sangue de Jesus está lavando esta mente, esta pessoa, para que ela retorne agora para uma vida saudável, uma vida equilibrada. Pai glorioso, nós cremos que estas pessoas vão te servir e nós entregamos com toda a confiança cada uma delas nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor já está agindo nelas. No precioso nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e dizemos amém, aleluia. Você pode ter certeza que Deus fez alguma coisa para essa pessoa. Louvemos ao Senhor pelo amor dele. Por isso agora nós vamos então deixar o endereço do nosso site para você se comunicar conosco, para você entrar em contato conosco, caso você queira receber esses ensinos por áudio, vídeo ou até mesmo as cartas de ensino do pastor Dave. É através do site andandonoespirito.org.br. Até o próximo programa e Deus abençoe você.